Vocês pediram e hoje eu vou analisar o LinkedIn dos inscritos. Então, se você está buscando dar aquela turbinada no seu LinkedIn, aquela melhorada para encontrar melhores oportunidades, eu trouxe alguns exemplos que com certeza vão te ajudar. Então, bora pro vídeo. Olá pessoal, bora para mais um vídeo. Eu sou a Carol Tequita e você está no meu canal, o Tequita Dev. Tenho certeza que, como você é raiz do canal, já deixou aquele like, aquele comentário maroto. Não deixe de responder aqui nos comentários qual que é a sua maior dificuldade hoje para encontrar a sua primeira vaga no mercado de tecnologia. Eu quero sempre gravar conteúdos para ajudar vocês. Bom pessoal, a ideia de gravar esse vídeo aqui surgiu do vídeo de análise de portfólio e lá vocês pediram que eu analisasse também o LinkedIn. Como teve aquela live do Lucas Montana, aquela live beneficente lá pro Rio Grande do Sul, eu analisei alguns perfis lá, mas como muita gente se prontificou em participar, eu disse que gravaria um vídeo dedicado. Então eu tô aqui cumprindo a minha promessa, gravando um vídeo dedicado para analisar mais perfis e trazer alguns insights para vocês. Como sempre, eu peço aqui para que vocês estejam de coração aberto para aceitar o feedback construtivo, porque é sobre isso. Eu gosto de dizer que feedback é como se fosse um atalho, né? Então, de repente, você nunca imaginou que teria aquele problema ali e aquela pessoa fala, não, você pode melhorar nisso aqui, e aquele insight, aquela dica, né, aquele apontamento te ajuda a evoluir de forma muito mais otimizada. Então, feedback é sobre isso. E hoje eu escolhi alguns perfis para analisar aqui. O primeiro perfil é do Pedro Moraes. Ele é estagiário, né? E aqui a gente vai ver alguns pontos que a gente poderia melhorar no perfil dele, tá? Pedro, uma coisa muito importante, o título do seu LinkedIn, ele é muito relevante no sentido de SEO. É dessa forma com que as empresas vão encontrar fazendo buscas ali no LinkedIn. Então, como que uma empresa procura um profissional, né? Ela procura com palavras-chave, por exemplo, desenvolvedor front-end, desenvolvedor back-end, desenvolvedor React. É assim que elas vão procurar os profissionais. Então, quando elas fazem esse tipo de busca, você, por exemplo, você não conseguiria aparecer nesses resultados porque o seu título ele tá como estagiário. Então, assim, a ideia é que nessa parte aqui, não falar o que você é hoje, né? Por exemplo, estagiário e tal, mas qual que é o seu cargo pretendido, sei lá, desenvolvedor back-end, front-end, as tecnologias que você trabalha, que você tem experiência, que você pode trabalhar com elas, né? Então aqui dá para dar uma melhorada boa no seu título. O título, ele é muito estratégico. Não pode ser que você esteja perdendo oportunidades por não ter um título otimizado. Então coloque palavras-chave no seu título. A parte do estagiário você pode deixar para a experiência em si, mas não coloca isso no seu título. Até vai uma dica para quem está estudando programação ainda, né? Não colocar estudante de programação. Coloque o cargo pretendido. Se você está buscando vaga, coloque o cargo pretendido. Então, se eu estou estudando desenvolvimento full stack, vou colocar lá, desenvolvedor full stack. E lá na minha experiência ali nos cursos, a pessoa vai ver que eu estou cursando, que eu estou estudando. Então, pensar o título de forma estratégica é muito importante. Aqui, você também perdeu uma oportunidade de causar um impacto maior porque você não tem uma capa definida no seu LinkedIn. Pode ser um detalhe muito besta? Pode ser um detalhe muito besta. Mas quando a gente está falando de uma concorrência grande, os mínimos detalhes, eles podem fazer diferença. Inclusive a foto de perfil, que na verdade está muito distante. Eu não consigo ver o Pedro aqui nessa foto, porque tá no espelho e tá de corpo todo e tá muito longe, né? Então tenta tirar uma foto de rosto mais profissional, mais centralizada. É essa a ideia do foto do LinkedIn. É uma foto mais profissional, mas que a pessoa consiga te visualizar, tá? Esse é um ponto importante. Então aqui a gente tem o about do Pedro, ele fala um pouquinho sobre ele, né? Fala que está estudando ciências da computação, Java é a minha linguagem de programação preferida. Aqui, Pedro, você também podia abusar um pouquinho das palavras-chave, né? Então você pode colocar as tecnologias que você sabe trabalhar. Java, frameworks, qualquer tecnologia que você trabalhe, arquiteturas que você conhece ali, porque acabam sendo palavras-chave. Pensa aqui, as vagas, normalmente, elas vão ter essas palavras-chave como requisitos. Isso pode ajudar a fazer o match com o seu perfil. Então, colocar as habilidades é importante. Eu vi que você já colocou aqui as top skills, isso é bem legal, mas tenta colocá-las também no seu sobre, porque o seu sobre também é uma parte que você pode otimizar ela para buscas, tá? Então essa parte que você colocou as top skills, beleza, você fez certinho aqui. Aí vamos descer, uma coisa que eu gostei, que o Pedro fez e que poucas pessoas sabem, é que tem como você colocar os seus serviços ali no LinkedIn. Então ele colocou que ele presta serviços de desenvolvimento de aplicações, né? Então aqui quando você clicar nisso, você vai ver que, ó, vou mostrar aqui,
você pode contratar o serviço do Pedro. Então já vai a dica para quem não sabe que tem esse recurso, tem como você colocar serviços que você presta como freela. Voltando aqui no perfil do Pedro, aqui tem a experiência dele, ele coloca que ele tá como estagiário, tem 10 meses já. Como já tem 10 meses, você colocou aqui as skills que você trabalha, mas dá para você descrever ali no cargo também os desafios, o que você conseguiu contribuir para o time. Então esse também é um momento que você tem para poder mostrar a sua experiência, para que quando o recrutador olha e fala assim, nossa, que legal, o Pedro já trabalhou com isso e o projeto que eu tenho hoje também tem isso, então acho que tem um match perfeito com a experiência dele. Então tenta também usar a descrição da sua experiência, isso vai ser bastante relevante. No mais aqui ele colocou as suas certificações, colocou também as suas skills, que é bem legal também, né? Você pode também pedir para as pessoas deixarem recomendações, pessoas que já trabalharam com você, isso também pode te ajudar na hora do recrutador estar olhando ali o seu perfil. Mais de 600 aulas e 15 cursos disponíveis sobre desenvolvimento mobile e você tem acesso a tudo isso com uma única assinatura. É por isso que quando perguntam, Carol, qual que é a melhor plataforma, o melhor curso para estudar desenvolvimento mobile, eu respondo sem dúvida é a Backfront Plus. Isso porque a Backfront Plus é a única plataforma feita por especialistas em desenvolvimento mobile, onde você vai encontrar esses conteúdos maravilhosos com esse modelo de assinatura que é muito legal. Não só porque fica um valor super acessível, mas também te permite estudar como e quando quiser, de acordo com a sua disponibilidade. Então, Carol, tô começando do zero, a plataforma serve para mim? Sim, lá você vai encontrar a jornada completa de aprendizado para sair do zero e se tornar um desenvolvedor mobile. Ou seja, não tem a necessidade de conhecimento prévio. Agora, Carol, eu já tenho experiência no mercado, será que vai servir para mim? Também, porque lá você encontra conteúdos avançados e atualizados aí nessa área, como é o caso do curso exclusivo que eles lançaram recentemente sobre Apple Vision Pro. Então, assim, é um ótimo investimento para você se manter atualizado também. Uma coisa que eu gosto bastante é que eles fazem direto live coding com a comunidade. Então, você tem a possibilidade de aprender ali na prática com professores ao vivo também. E o melhor é que, como eu sou embaixadora da plataforma, eu tenho um desconto especial para vocês que me acompanham aqui no canal. Então, aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar um link que vai te garantir um desconto especial na sua assinatura e também no QR Code aqui da tela. Agora, bora ver o perfil do Olivelton Santos. Ele é desenvolvedor front-end, JavaScript, CSS3. Aqui, ele já fez um uso bem interessante do título, né? Ele pegou as palavras-chave e concatenou isso, que vai fazer todo sentido. Então, quando a pessoa for buscar, né, desenvolvedor web, web design, WordPress, vai encontrar o Olivelton. Aliás, vai uma dica aqui. Se você tá buscando melhorar o seu LinkedIn, um hack que você pode fazer é fazer a busca ali no LinkedIn. Aqui na aba de busca, você pode buscar, por exemplo, desenvolvedor front-end. E os resultados que forem melhor ranqueados, você pode dar uma espiadinha no perfil para ver o que eles fizeram de diferente, que tipo de palavras que eles colocaram para ajudar no ranqueamento. Então, você pode espiar a grama do vizinho que tá mais verde, digamos assim, para tirar alguns insights pro seu perfil. Aqui ele soube utilizar muito bem a questão das palavras-chave, está certinho, muito bom. Gostei da capa bem profissional aqui atrás, né? E uma coisa interessante que eu tava observando no perfil dele é que ele fala aqui que ele tá em transição de carreira, né? Então já vai uma dica importante para você que tá em transição de carreira e tá em dúvida do que colocar no LinkedIn. Primeiro ponto, não precisa colocar isso no título. Assim como eu disse, o título é sobre o seu objetivo, é sobre a posição que você quer ocupar ali, né, as tecnologias que você trabalha e tal, para que você seja encontrado através das buscas, quando o recrutador buscar esses perfis, né? Mas você pode colocar que você está em transição de carreira no sobre. A grande questão é qual destaque você dá para isso em termos de hierarquia da informação. Então, nesse ponto aqui, Olivelton, o mais importante é as habilidades que você tem hoje do que o fato de você estar fazendo transição de carreira. E às vezes você pode colocar a sua transição de carreira como um ponto positivo ali, como uma habilidade a mais para o seu perfil. Por exemplo, você é formado em marketing, então acredito que você tenha mais uma visão também de experiência de usuário e tudo mais, que você possa colocar isso como diferencial aqui no seu About. Então, cara, você já conhece um lado do produto que a maioria dos programadores não conhece, então explora isso como um diferencial. Eu fiz bastante isso no meu perfil, porque eu migrei da área de design gráfico para programação. Então, um ponto que eu sempre trouxe para o meu portfólio, que ajudava a converter clientes, é que eu tinha uma expertise em design e que isso me ajudava a criar interfaces com alta fidelidade. Então, usa ali da sua transição de carreira para trazer pontos positivos que possam te destacar. E pensa sempre na hierarquia das informações. O que um recrutador vê quando ele abre o perfil do Olivelton? Eu vou até dar um refresh aqui pra gente ver como o recrutador vê o seu perfil. Ó,
A parte do sobre, ela é, digamos assim, tá vendo o quanto de informação que você perdeu a oportunidade de passar pela própria organização da hierarquia? Então tem um Hello World aqui tomando espaço e aqui tem uma parte falando que você é autodidata e tudo mais, mas a parte mais importante, que é o match da vaga, né? As informações, por exemplo, desenvolvedor front-end, trabalha com tal e tal tecnologia, tantos anos de experiência, isso aqui tem que estar no topo, porque é isso que o recrutador tá procurando quando ele olha o seu perfil. Se ele já consegue encontrar isso na primeira linha, você consegue despertar o interesse para que ele olhe mais o seu perfil. A triste realidade é que os recrutadores, eles passam muito pouco tempo analisando o seu perfil, então de repente ele tá olhando ali, ele passa bem rápido e se interessar, ele vai olhar mais informações. Então, assim como no portfólio, a ideia é você causar um impacto inicial. Aqui você fez certinho, colocou as top skills, que é muito relevante. E aí a dica que eu posso dar pra você, que inclusive o Pedro fez, é que você pode colocar serviços, né? Eu vejo o seu background como algo muito interessante. Eu acho que você deve trabalhar como freela ou algo nesse sentido. Então, cara, você tem um potencial muito grande ali pra explorar, porque você sabe os dois lados. Você trabalhou com marketing, agora você tá trabalhando com programação web. Então, você pode ali, de repente, ajudar a pessoa a construir o produto como um todo, né? Então, seria um serviço legal para você vender. Então, de repente, você explorar essa aba de serviços aqui no LinkedIn, colocar os serviços que você pode prestar, desenvolvimento web, não sei, otimização SEO, que possa unir essas usabilidades, né, como diferencial, possa te ajudar a encontrar essas oportunidades para conseguir experiência, porque os freelas também são uma forma de conseguir experiência. E aqui a gente vê que a sua experiência, ela ainda tá no marketing, né? Então, você ainda tá em transição de carreira e não tem problema, tá? Tem muita gente que pergunta, Carol, eu devo excluir a minha experiência anterior? Não, assim como eu tô te mostrando aqui, a trajetória do Olivelton, ela é bem interessante, porque tem habilidades que fazem total sentido ali a nível de produto. Então, não apaguem a sua experiência anterior do LinkedIn, não criem outro LinkedIn só porque você fez transição de carreira. Aproveita as suas habilidades como diferencial ali. Esse é um ponto que pode te ajudar. Aí eu vou dar uma outra dica a mais pro Olivelton aqui, é que você pode explorar os seus contatos da área de marketing e publicidade. Tenho certeza que muitas pessoas da sua área precisam de programadores para desenvolver sites, landing pages, né? Questão de produtos digitais. Então você pode aproveitar esses contatos para arranjar esses freelas, assim como eu fiz também. Como eu não tinha nenhum contato na área de programação, todos os meus contatos eram da área de design, eu consegui fazer contato com as agências de publicidade que contratavam freelancers programadores. Foi essa estratégia que eu usei para conseguir os meus primeiros freelas. Então quando a gente fala em networking, não é só networking da área de programação, não é só a bolha da programação, porque a tecnologia hoje ela está entrelaçada em todas as áreas. Então de repente você tem contatos em outras áreas que tem demanda digital também. Outro perfil que eu vou trazer aqui para analisar é do André Silvério. Ele é React Native Developer. Bem interessante aqui. Na parte do título, eu até arriscaria colocar mais palavras-chave, tá? Porque no fim das contas você é um desenvolvedor mobile, né? Você poderia colocar mobile ali para que seja mais fácil de te encontrar. Eu vi que você já tem um selo bem importante aqui que é Top Mobile Application Voice. Para quem não sabe, o LinkedIn, além do Top Voice, né? Você pode ser, digamos assim, autoridade em nichos específicos. Para isso você tem que participar ali da comunidade, interagir, criar posts, responder as enquetes. E aí eles podem te dar esse título que é bem interessante. Então ele já é uma autoridade aqui. Ele fala bastante sobre desenvolvimento mobile, tá, galera? Inclusive, assim, faz mais ou menos uns 2 anos que eu tenho postado bastante conteúdo no LinkedIn. Hoje é uma das minhas redes principais, né? Eu fui eleita Top Voice no ano passado e isso me desbloqueou muitas conexões interessantes. A partir do momento que eu entendi o poder do LinkedIn em termos de networking, galera, muitas portas se abriram. Por isso, assim, mesmo que você não queira criar conteúdo, sem influência nem nada disso, o LinkedIn, ele vai te abrir oportunidades profissionais e vale muito a pena dar uma atenção para isso. Não só de turbinar o seu perfil, mas começar a usar a rede de fato de forma estratégica. Então aqui, André, eu colocaria mais palavras-chave nesse título. Acho que você tem um potencial para explorar. Gostei da foto, tá profissional e tal. É um exemplo bem legal de como você pode fazer. Vamos descer aqui pro About, né? Tá em inglês porque a minha língua primária no LinkedIn tá em inglês. Então ele usou o recurso de internacionalização, que é bem interessante. Deve estar buscando vaga pro exterior ou trabalha pro exterior, né? E aqui eu acho que o André trouxe um exemplo bem bacana do que você pode fazer no seu sobre. Primeira coisa que a gente vê quando a gente abre, React Native Developer, 1 ano e 6 meses de experiência. Então o recrutador já olha, cara, ele tem o match da experiência que eu preciso. Olha que interessante, eu não preciso nem buscar a informação. Porque pensa, se eu coloco essa informação perdida num bloco de texto gigante,
O recrutador vai ter que ter o trabalho de ler tudo para extrair e entender quanto tempo de experiência você tem, se você já pode falar na lata ali e despertar o interesse do recrutador. Então aqui ele fala um pouquinho da experiência dele, fala de clean code, que eu achei bem bacana, coloca aqui as experiências dele embaixo, né? Aqui tem 2 top skills, React Native e API REST. Eu acho que você consegue colocar mais, viu, André? Tenho certeza que você tem mais skills para colocar aqui que possam agregar nesse sentido. Vamos descer aqui um pouquinho. Aqui a gente tem as experiências. Então ele descreve um pouquinho o que ele fez no cargo, isso é muito relevante. Então não só você colocar a sua experiência, mas você também descrever aquilo que você fez na empresa, isso é muito importante. Aliás, mais pro final do vídeo eu vou dar uma dica específica para essa parte de experiência, uma dica de uma recrutadora do LinkedIn para que você consiga explorar melhor essa parte de experiências, tá, galera? No final do vídeo eu vou falar sobre isso, que é bem relevante. Então olhando aqui, ele fala da sua experiência e tal. E eu fiquei na dúvida, André, porque eu fui olhando a sua experiência e eu não achei aqui a parte do React Native. Ficou um pouquinho confuso. Olhando, assim, na visão, numa ótica de um recrutador que esteja olhando no seu perfil, eu vejo aqui que você trabalha com React Native, que tem 1 ano e 6 meses e tal. Aí aqui tem muitas outras experiências. Eu imagino que você tenha começado com web e você tenha feito transição para trabalhar com mobile. Só que eu não vejo nenhuma experiência que fale sobre React Native, tá aqui o Web Designer Senior. Então, aonde que tá a experiência com React Native? Não ficou claro pra mim. Se foi essa experiência, talvez eu possa deixar mais claro ou mudar o título, porque é bem diferente o Web Designer de React Native, né? De trabalhar com mobile. Então, se de repente você começou nessa empresa como Web Designer e depois você começou a trabalhar com mobile, tem como você colocar essa transição de cargo aqui e aí fica a experiência certinha, dá pra entender. Então, acho que ficou confuso um pouquinho da onde vem a experiência com React Native. Próximo perfil que a gente vai analisar aqui é da Bruna Gomes. Gostei bastante da capa dela, gostei da foto profissional também. Agora a gente tem a parte do título aqui, que o título tá genérico, né? O que acontece? É muito difícil a empresa buscar apenas por software developer. Então, colocar palavras-chave aqui também, Bruna, é muito relevante. Então, você pode manter o software developer, mas você pode colocar mais palavras-chave que representem o que você faz hoje, para ajudar com que você consiga ser ranqueada ali nas buscas, tá? E aí tem um ponto importante em relação à hierarquia das informações, como você prioriza as informações no seu about. Olha como que o recrutador olha o seu perfil do LinkedIn. Então, aqui a primeira coisa que ele vê é sobre a sua graduação, tá? Sendo que o mais importante nesse sentido, e aí vamos dar uma olhadinha no seu perfil, porque seu perfil é bem interessante. Dá pra ver, Bruna, que você tem muita experiência. Então, olha quanta experiência a Bruna tem. Se a gente for somar aqui, ó, 1 ano e 5 meses, 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, você poderia colocar ali isso, concatenar e falar assim: desenvolvedora com mais de tantos anos, trabalha com tais tecnologias. Acho que isso tinha que ser a parte principal ali do seu about, porque justamente aquela questão do match, né? O recrutador, ele vai olhar aqui, ele vai ver a informação que é mais relevante para ele, é para entender se você tem o perfil da vaga. Quais são as 2 coisas mais importantes para uma vaga? A experiência e as skills que você tem. Então aqui você perdeu um espaço muito grande falando da sua formação acadêmica, que na verdade já tem um espaço dedicado para isso aqui embaixo. Então, você pode explorar muito mais a sua experiência, porque você já tem experiência, né? Colocar as palavras-chave aqui e elencar as suas top skills. Então, aqui no About tem como você editar e colocar as suas top habilidades ali, para ficar mais fácil o recrutador entender o seu perfil. Agora, um ponto que eu achei bem interessante é que a Bruna soube utilizar essa parte de features aqui. Então, se você posta no LinkedIn, você pode destacar algumas publicações que você tenha feito. E ela destacou justamente as publicações com certificações. Olha só que legal. Então, você pode fazer isso aí no seu perfil também, tá? Então aqui ela conseguiu deixar em destaque alguns posts de certificações. Por mais que assim, a gente tenha a aba de certificação que você pode colocar aqui embaixo, que ela até colocou aqui, ó, as certificações que ela já tem aqui, mas essa parte de destaque talvez seja uma questão bem interessante para você conseguir ganhar autoridade também. Então não só certificações, posts que sejam relevantes, que mostrem algum marco da sua trajetória, você pode colocar na aba destaques aqui, tá? Agora um ponto que eu achei bem legal aqui no perfil da Bruna é que ela é voluntária. Então ela fez trabalho voluntário. Isso aqui é super interessante, tá, galera? Então, ó, principalmente assim, se você não tem experiência o suficiente, digamos assim, você pode colocar a experiência sua como voluntário aqui também. E além do ponto da experiência em si, isso mostra pro recrutador que você é uma pessoa que gosta de compartilhar, que gosta de ajudar. Isso é uma soft skills muito interessante. Então, cara, o exemplo da Bruna aqui, se você faz algum tipo de trabalho voluntário, se você dá mentoria, se você faz qualquer coisa para a comunidade, coloque no seu LinkedIn, porque isso com certeza tem relevância. Agora eu vou pegar outro exemplo
aqui do Samuel Oliveira, né? Gostei da capa, gostei da foto de perfil, bem interessante. Ele colocou aqui as habilidades ali, ele soube otimizar bem o título, tudo certinho. Nessa parte aqui, ele fala sobre o About, né? Sou estudante de engenharia de software e tudo mais. Nesse ponto aqui, Samuel, entende que a gente tá olhando para um blocão de texto muito grande e assim, a leitura dinâmica ela fica difícil? O que é uma leitura dinâmica? É quando eu bato o olho num texto e eu consigo extrair as informações. Isso aí tem muito a ver com você hierarquizar e organizar bem as informações. Então, de repente, você poderia separar as skills ali em um tópico separado, com bullet point ali, para ficar mais fácil a visualização, né? Que quando a gente tenta extrair essa informação desse monte de texto aqui, fica um pouquinho mais difícil. Então, eu acho que você pode trabalhar melhor e hierarquizar as informações melhor aqui. Lembrando que o que é mais importante quando o recrutador tá olhando? É o fato de você ser estudante ainda ou as habilidades que você já tem? Então, você já pode colocar ali as habilidades que você já tem, que com certeza isso é muito relevante. E aí, um ponto bem interessante, você colocou as top skills, beleza. Uma coisa que você pode fazer aqui para comprovar experiência são projetos pessoais. Então você pode colocar aqui, tem uma possibilidade aqui no LinkedIn de você colocar projetos. Então se você é freelancer e você já fez projetos ali, você pode cadastrar os seus projetos ali no LinkedIn e ele vai mostrar os projetos que você realizou, projeto pessoal, freela que você fez, né? Trabalho voluntário, assim como a Bruna fez, você pode colocar tudo isso conta como experiência e com certeza pode ajudar a tornar o seu perfil mais atrativo. E aí nesse ponto eu vou trazer um outro perfil de LinkedIn aqui do Guilherme Mota, que ele é Full Stack Developer, ele usou muito bem aqui os títulos, ficou bem legal. Aqui foi legal porque ele conseguiu colocar aqui as informações das tecnologias. Só acho que a gente poderia colocar o que é mais relevante no começo. Então, o que é mais relevante? É saber se você está estudando alguma coisa ou o recrutador entender o que você já sabe até aquele momento. Então, é muito mais relevante você conseguir passar uma autoridade já de começo e depois você pode falar que você está estudando ainda, não tem problema colocar essa informação, mas é a questão da hierarquia da informação. Eu já bato o olho e sei que, poxa, o Guilherme Mota trabalha com Full Stack, trabalha com React, trabalha com Angular. O fato de você estar estudando é uma informação relevante porque você está fazendo um ensino superior, né, pelo que eu vi aqui, né, mas isso também não te define. Você já tem as habilidades, então se você está buscando trabalho, você deve focar em como você pode mostrar para o recrutador que você tem essas habilidades. Uma coisa que eu achei bem legal do Guilherme Mota é que ele colocou projetos aqui, então ele explorou justamente o que eu falei no anterior, né? A parte de você colocar projetos que você tenha desenvolvido aqui no seu LinkedIn. Então também tem um espaço para isso. E aí vai uma dica muito legal, tá, galera? Se você for colocar projetos no seu LinkedIn, tenta colocar projetos próprios, tá? Tenta não cair naquela coisa de ficar colocando clone de Netflix, de Pokédex e tudo mais. Eu entendo que, né, quando você tá aprendendo, essa é a sua primeira experiência, mas para colocar no LinkedIn, busque ou trabalhos que você tenha feito de mercado mesmo, por exemplo, eu fiz um freela para uma empresa e tudo mais, isso foi realmente um case, ou um projeto pessoal que seja uma ideia sua, porque isso sim é interessante você compartilhar aqui no LinkedIn. Então vai a dica de que tipo de projeto você colocaria aqui. Sempre que colocar, elenca as habilidades, porque isso ajuda também a você ranquear suas habilidades. E o próximo LinkedIn que eu vou trazer aqui é do Marcos Boteni. Ele é front-end, usou certinho aqui o título, colocou aqui, gostei da capa, bem legal. Aqui tem o sobre, né, onde ele coloca a formação dele, coloca também as skills, e aí você vai descendo, ele colocou as top skills aqui também. Agora tem um ponto bem relevante, tá? O Marcos, ele colocou a experiência como freelancer. Esse eu queria trazer aqui como um exemplo bem interessante para você. Então, se você trabalha como freelancer, você pode colocar uma experiência autônomo freelancer no seu LinkedIn também. Eu tenho isso no meu LinkedIn, inclusive. Se você for olhar no meu LinkedIn, minha primeira experiência, que eu fiquei lá um bocado de anos, é como freelancer autônomo. Então, eu não estava contratada por uma empresa, eu estava como autônoma, mas aquilo conta como experiência também. Então, já vai um ponto interessante. Agora, a dica que eu quero trazer aqui pro Marcos é como explorar melhor essa parte da descrição do que você estava fazendo naquele projeto ou do que você estava fazendo naquela empresa. E aí, eu vou trazer um post bem legal aqui do LinkedIn da Tami Silva. Se você não segue ela, siga ela lá no LinkedIn, porque ela tem dicas muito legais sobre LinkedIn pra galera. E ela tava falando justamente pra você não colocar o job description como sua experiência. O que acontece? É muito comum quando você tá cadastrando as suas experiências no LinkedIn, que você caia na tentação de apenas colocar a descrição do seu cargo. Então, por exemplo, desenvolvedor iOS, trabalho com aplicações iOS e tudo mais, né? Que é a descrição de cargo, né? É o que você colocaria quando uma vaga estivesse aberta.
aberto, né? Mas o que ela tá falando aqui é que, na verdade, essa é uma oportunidade de você explorar outras coisas, né? Ela coloca o exemplo da vaga de suporte, por exemplo. Se você buscar no Google o que um L1 suporte faz, você vai encontrar responder os clientes, né? Identificar issues e diagnosticar o problema raiz. Então, se você buscar no Google, você vai encontrar exatamente isso aqui. Então, às vezes, as pessoas copiam isso e colocam ali na sua experiência. Então, é como se eu copiasse isso e colocasse aqui, entendeu? Quando, na verdade, esse é um ponto de você mostrar, na verdade, qual foi o seu impacto naquela empresa, né? Então, recrutadores, gerentes da área não querem saber um simples job description. Eles querem entender o que você entregou para as empresas anteriores, né? Que tipo de impacto você gerou. E eu sei que, às vezes, isso pode ser difícil de você pegar essas informações e números que os recrutadores gostam tanto, mas eu acho que isso pode virar um hábito. Então, estou trabalhando numa empresa, se eu tiver informações de dados que eu possa coletar, eu já vou coletando isso, já vou alimentando meu LinkedIn, porque ali na frente, quando eu buscar outra oportunidade, eu já tenho essas informações, né? Então, aqui ela dá um exemplo justamente desse suporte L1. Então, aqui ele fala, ele já mudou aqui a abordagem, falou que ele conseguiu resolver mais de 30 solicitações ali diárias via Zendesk, né? Atendendo 95% de satisfação. Então, tá vendo? Ele trouxe números, né? Que representam o impacto que ele gerou. Vai essa dica para você que tem uma certa experiência, que é o caso do Marcos aqui e de outros perfis que eu também olhei aqui. Se você já tem experiência, já gerou impacto na empresa, vá atrás desses números. Tem muitas pessoas que me mandaram no LinkedIn que estão com um LinkedIn muito bom, mas que o ponto que podem melhorar é justamente esse. Como que eu faço uma descrição da minha experiência para mostrar o impacto que eu gerei? Eu trabalhei numa feature que atingiu mais de 2 milhões de pessoas. Eu trabalhei na feature da minha empresa responsável por aquisição, que ajudou a adquirir mais de não sei quantos mil clientes. Então, trazer essas informações ali são relevantes. Normalmente, o time de produto compartilha essas informações ali para bater metas e tudo mais, só que nem sempre nós, como desenvolvedores, temos o hábito de guardar as informações, guardar esses relatórios para usar esses números a nosso favor ali no nosso LinkedIn. Então, vai a dica para você que é experiente, principalmente para você que está buscando vaga no exterior. Tente entender o impacto do trabalho que você está fazendo naquela empresa. Tente coletar essas informações. Normalmente, a galera de produto tem isso para te passar, para que você consiga complementar melhor as experiências do seu LinkedIn. Eu acho até legal você pensar no impacto que você gera, porque programação é sobre isso. Não é sobre você escrever código. É sobre o valor que você está entregando, o problema que você está resolvendo. Vai muito além do seu código. Quando você entende isso até, você consegue se posicionar de uma forma melhor para ser mais valorizado ali no mercado, justamente entendendo qual que é o impacto que você está causando nas empresas. Agora eu quero saber qual que é a sua opinião a respeito disso, se eu conseguir te ajudar a entender como que você pode melhorar o seu LinkedIn. Se você tem uma outra dúvida, não deixe de comentar aqui que eu quero ajudar vocês, com certeza. Esse canal foi feito justamente para ajudar as pessoas que estão entrando no mercado de tecnologia e querem melhorar o seu posicionamento no mercado. Tem muita informação aqui que vai te ajudar, assim como é de costume, eu vou responder um comentário que deixaram em outro vídeo aqui do canal. E o comentário que eu vou responder aqui é do Vitor André Silva. Para programar, precisa saber matemática? Olha, para programar, precisa sim saber matemática, pelo menos matemática básica. Você precisa entender como que funcionam as fórmulas, qual que é a lógica ali aplicada na matemática, porque isso faz parte da programação. Agora, tem uma diferença entre você ser bom em matemática e você saber matemática. Então, saber matemática é essencial. Agora, ser bom em matemática, não necessariamente você precisa ser excelente em matemática. Eu, por exemplo, não era, tá? Mas uma coisa que a gente tem que entender é que diferentes áreas da programação vão ter requisitos diferentes em relação a conhecimentos de matemática. Um exemplo que eu posso dar, que eu trabalhei nesse setor, apesar de não ser muito boa em matemática e eu tive que exercitar mais isso, é a área de jogos. Na área de jogos tem muita física aplicada, tem muita matemática aplicada para poder fazer os cálculos ali no gameplay. Cara, vocês não têm ideia de tanto de fórmula que existe para calcular, por exemplo, uma rota de uma bala ou um som que bate ali no ambiente e volta, né? Que faz essa refração. Então, cara, tem muita fórmula, muita física aplicada dentro dos jogos, que é uma carreira específica que explora muito essa questão da matemática. Então, vai depender muito de qual carreira você quer seguir. Se você estiver falando de jogos, eu diria que sim, ali na frente vai ser essencial que você estude mais a fundo a matemática e tenha um conhecimento mais avançado nesse sentido. Mas normalmente na programação a gente não lida com cálculos super complexos de matemática. A maioria das vezes o que você precisa é entender a fórmula, entender a base, porque é a própria máquina que vai fazer o cálculo para você. Bom, Vitor, muito obrigada pelo seu comentário. Espero que eu tenha conseguido responder a sua dúvida, mas isso não quer dizer que você tem que amar matemática, porque eu também não amo. Assim como é de costume, eu vou recomendar outros 2 conteúdos para vocês assistirem aqui na sequência. Um conteúdo vai ser um vídeo que eu gravei onde eu falo como você pode se destacar
frente de 99% dos programadores, ou dicas muito legais sobre carreira lá, sobre posicionamento. O outro conteúdo vai ser uma recomendação do YouTube. E já se inscreve aí, porque tem muito conteúdo legal pra você.